todo tempo vamos celebrar ao Senhor. Em todo o momento dos nossos dias, até mesmo no meio da pandemia, onde tudo parece incerto, o nosso corpo é para a honra e glória do Senhor. Então te convido nesse momento a celebrar conosco, dar glórias, honra, louvor ao único que é digno de receber toda a majestade, toda a celebração. Que nessa noite você possa celebrar conosco, aqui na igreja e aí na sua casa. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Todo o nosso corpo é do nosso Deus, então vamos usá-lo nesse momento. E a minha voz? Minha voz é para te louvar, Senhor. Minhas mãos são para levantar em adoração. Meus olhos são para te contemplar. E o meu corpo? E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Minha voz é para te louvar, Senhor. E as minhas mãos são para levantar em adoração. Meus olhos são para te contemplar. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. E os meus braços? Meus braços são para abraçar o meu irmão. Meu coração é para amar, seja quem for. E os meus pés? Meus pés são para anunciar a salvação. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Cante mais uma vez. Os meus braços são para abraçar o meu irmão. Meu coração é para amar, seja quem for. E os meus pés são para anunciar a salvação. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Cante então ao Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Que você possa louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque você pode louvar, exaltar e bendizer. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. 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 Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Você Eu canto glória, aleluia, ao Deus de amor, que estende os seus braços e me aceita como eu sou, um Deus de amor. Oh, 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 oh. Quero te
te adorar. Retribuir o teu amor, retribuir o teu amor. Permita-me. Olá, queridos. Eu sou o pastor Antônio Ramos e a convite do pastor Ialan, estou aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês desse projeto Família Feliz. Pastor Ialan, ao me convidar, pediu-me que fosse compartilhado por mim um texto de meditação na Palavra de Deus e que falasse sobre a vida eterna, sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a nossa condição enquanto cidadãos desse mundo diante de Deus e da sua proposta de salvação para todos os homens. E eu escolhi então o capítulo 3, versículo 23 do livro que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, falar de pecado não é algo que dá muito ibope nos nossos dias, não é? Porque as pessoas, elas querem ouvir coisas boas, não querem ouvir sobre pecado. Mas esse texto é muito enfático quando a palavra de Deus nos apresenta uma sentença clara que envolve toda a humanidade. Nesse texto, Paulo está fechando questão ao dizer que todos pecaram. E por causa do pecado, essas pessoas que pecaram, que são todos, eu e você estamos incluídos nesse todos então carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. E como conseguir se ver livre dessa sentença de pecado? Esse mesmo livro, no capítulo 6, versículo 23, no mesmo livro de Romanos, a mesma carta de Paulo aos Romanos, há uma outra verdade que não pode ser de forma nenhuma esquecida por nenhum de nós. E lá Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao dizer isso, Paulo está dizendo assim: todos os homens merecem morrer por causa dos seus pecados. Já que ele está chamando de salário do pecado, uma coisa que a gente não gostaria de passar por ela e de enfrentá-la, que é a morte. Então, se todos os que trabalham no dia a dia, numa empresa ou de forma autônoma, ou para o governo, ou de qualquer outra forma, merecem receber o seu salário, que é dinheiro pago pelo trabalho efetuado, isso é, salário devido a todo trabalhador, dinheiro. Quando se fala de pecado, que todos nós pecamos, a Bíblia diz que o salário deste pecado é a morte. Ou seja, todos pecaram, todos merecem morrer. E por que é que nós não morremos, já que somos pecadores? Onde está o segredo dessa história? Nós não morremos porque Jesus morreu por nós. Eu quero lhe convidar a refletir exatamente nesta garantia que temos de não morrer por causa dos nossos pecados. Nós não morremos por causa dos nossos pecados porque um dia o Senhor Jesus morreu, pagou o preço dos nossos pecados. Na verdade, nós é que cometemos os pecados, mas quem morreu por causa dele foi Jesus. Muito bem, o que eu estou dizendo para você hoje talvez não seja nenhuma novidade. Quantas vezes você já ouviu dizer que todos pecaram? Eu ouço isso desde quando me converti a Jesus. Você sabia que você e eu não temos para onde correr quando esse texto está se relacionando a cada um de nós? Ou seja, não são hoje todos que querem ouvir a respeito disso, mas ainda que não queiram ouvir, essas pessoas também estão incluídas nesse texto.
Então, coisas corriqueiras passam a ser desvalorizadas por nós. Assim também são alguns pecados que nós cometemos, sabe? As pessoas cometem alguns pecados de forma tão normal, né? De tão natural forma, assim, com uma ênfase tão dia a dia, que elas já não acham mais que aquilo que estão fazendo de errado é pecado, sabe? Elas se acostumam com o pecado. E daí esses pecados são os piores, porque eles se tornam para nós algo insensível, e a nossa consciência já não nos incomoda mais. E aí a gente já não considera que é pecado, mas eles continuam sendo pecado. E é por causa disso que a gente às vezes perde aquela alegria da comunhão com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, sabe? E aí o Espírito Santo que habita em nós se entristece e nós começamos a ficar longe de Deus, mesmo nós que servimos a Deus, mesmo nós que somos salvos pela graça de Deus, estamos correndo esse risco, porque o pecado é algo inerente a cada ser humano. Nós não vamos deixar de pecar enquanto não recebermos um corpo glorificado. Nós não vamos deixar de pecar enquanto nós não morrermos, porque nessa carne, nesse corpo humano, nós vivemos numa guerra constante contra o pecado. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a vida cristã é uma guerra contra o pecado. A gente lembra de Paulo escrevendo também aos Romanos, no capítulo 7, quando ele diz que nem ele consegue compreender o seu modo de agir. Ele vai dizer assim, olha, tem vezes que eu não faço o que eu quero fazer. O que eu detesto, eu acabo fazendo, sabe? E Paulo vai dizer assim, olha, se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa, mas nesse caso, quem faz isso não sou eu, é o pecado que habita em mim. Eu estou lendo o texto que está aqui do meu lado, bem do lado daqui da câmera, que está registrado em Romanos capítulo 7, verso 16. Agora eu vou ler o 17, que diz assim, neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No verso 18 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não o porém efetuá-lo, porque eu não faço o bem que eu quero fazer, que eu prefiro fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele termina esse texto dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, nesse ponto que eu digo, nós vamos continuar pecando, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, porque temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, e essa natureza, ela está viva enquanto há corpo, enquanto há vida nesse corpo. Só quando formos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, ou então quando morrermos nesse corpo físico, é que vamos deixar de pecar, porque aí receberemos um corpo glorificado. Mas e você, que ainda não creu em Jesus? Como é a sua vida? A sua vida é uma vida longe de Deus e que o pecado não incomoda, porque não há ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo ainda não habita em você. Então, aquilo que para mim é pecado, me incomoda, em você não incomoda. É preciso que você tenha um encontro com Cristo para que as coisas que hoje são comuns na sua vida deixem de ser. E a sua vida passa a ser para a glória de Deus. E a partir daquele momento que você creu em Jesus e nasceu de novo, o Espírito Santo passa a habitar em você. E as coisas velhas, como diz o apóstolo Paulo, vão ter passado na sua vida. E tudo vai se fazer novo. E naquele momento, realmente, as suas atitudes vão mudar. Como vencer a luta contra o pecado? Para vencer a luta contra o pecado, é preciso que a gente valorize a presença do Espírito Santo na nossa vida. Para vencer a luta contra o pecado, e é o pecado que nos leva para a morte, eu quero lembrar isso, e eu quero lembrar também que lá no início nós dissemos que todos pecaram, por isso estamos falando disso, porque nós estamos nesse todos. Para vencer a luta contra o pecado, é preciso fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5, versículo 16. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Voltando ao todo, todos pecaram, que é o texto principal da nossa meditação. Esse todos inclui a mim e a você. Mas quando é que isso começou
E como é que isso funciona? Funciona assim: todo ser humano, descendente de Adão e Eva, está dentro desse todos. Você sabia que até uma criança é pecadora? Pastor, mas criança? Será? Um bebezinho, uma criança de 5 anos de idade, tão inocente. Inocente? Quem disse a você que as crianças de 5 anos de idade são inocentes? De 2 anos já não são mais. Dá um tablet na mão delas, dá um celular, você vai ver se elas são inocentes. Crianças são descendentes de pessoas como eu e você, pecadoras. Crianças são descendentes de Adão e Eva. Crianças têm na sua vida a influência do pecado que habita em todos os seres humanos. Todos pecaram. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, o Senhor vai dizer em sua palavra assim: olha, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância, o homem tem o seu coração inclinado para o mal. Pastor, mas as crianças são tão inocentes. São inocentes? Por que será que um bebê faz birra desde o momento que nasce, quando vai mamar? Se a mamãe tirá-lo do peito, onde está alimentando, ele faz birra. Por que será que crianças de 1, 2 anos de idade na creche já começam a brigar com as outras crianças para tomar o brinquedo que é delas? Isso é egoísmo, isso é pecado. Por que será que as crianças se arranham com as suas unhas, arrancam um pedaço na briga do rosto da outra criança? Isso é pecado. Pastor, mas será que é? Todos pecaram. As nossas crianças não fogem a essa regra. Em Provérbios capítulo 22, versículo 15, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Você sabe o que é a estultícia que está ligada ao coração da criança? Na outra versão aparece a loucura, na outra versão aparece a tolice, na outra versão aparece a insensatez. São todas palavras que significam a mesma coisa que estultícia. E isso está ligado ao coração da criança. Crianças também pecam. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para os pais de uma criança deve ser difícil, entender isso. Essas verdades são muito fortes, porque crianças, aos nossos olhos, são inocentes. Ainda mais quando são nossos filhos. Aí é que são mais inocentes ainda. Mas Davi, quando era criança, era um pecador. E ele fala sobre isso no Salmo 51, versículo 4. Ele diz assim: olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o nascimento, Davi ensina esse princípio para nós no Salmo da sua confissão. Nenhuma criança é ensinada a ser egoísta, a ser ruim, má, birrenta. Isso vem da natureza da criança e essa natureza é pecaminosa. E aí, pastor, como é que a gente lida com isso? Já que todos pecaram, carecem da glória de Deus, já que o salário do pecado é a morte, como é que a gente lida com isso? Há uma forma de você se livrar do pecado. É você confiando no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdoar todos os pecados. Quando você crê em Jesus, quando você é alcançado pela graça de Deus, o Senhor compra você com sangue, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Isso é redenção. O Senhor faz de você uma nova pessoa, Ele te justifica, torna você justo pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Isso é justificação. A ira de Deus é aplacada quando você é comprado pelo sangue de Jesus, quando você crê no sacrifício de Jesus, quando você se torna uma nova criatura, quando você nasce de novo. Isso é propiciação. O preço pago pela sua vida faz de você uma nova criatura. É preciso apenas que você entenda que é um pecador, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você os confesse ao Senhor Jesus, que você peça que Ele te perdoe, que você os abandone, e aí a sua situação está resolvida. Você não vai deixar de pecar, assim como eu não deixei de pecar. Mas toda vez que Deus olhar para nós,
Ele não vai ver a gente e nem os nossos pecados. Sabe o que ele vai ver? Ele vai ver o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida, nos cobrindo de todo pecado. E isso vai satisfazer a justiça de Deus. Ele vai nos ver perdoados. Ele vai nos ver mais brancos do que a neve. É melhor do que o homo. Só o pecado pode nos deixar mais brancos do que a neve. Só o sangue de Jesus pode nos deixar mais brancos do que a neve, porque ele nos limpa de todo o pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não fique nessa vida de pecados. Corra para Jesus. Ele quer te perdoar. Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele quer transformar a sua vida. Ele pode perdoar os seus pecados. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Antônio Ramos, eu sou segundo tesoureiro da Junta Geral das Igrejas Congregacionais do Brasil, da União de Igrejas. Sou também conselheiro do DAN e sou amigo do pastor Elan. É um prazer poder ter participado aqui com você. Um grande abraço em nome de Jesus.